Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre jogos e brincadeiras e o desenvolvimento psicomotor. Vejam que nessa aula nós vamos falar sobre esses jogos que auxiliam no desenvolvimento psicomotor de diferentes faixas etárias, começando ali pelos 4 e 5 anos de idade. Então, quanto mais lúdico for o ensino nessa fase, maior será o aprendizado da criança. Jogos e brincadeiras recreativas dirigidas a eles devem desenvolver habilidades específicas. Vamos lá. A coordenação motora, temos também a orientação espacial, o ritmo, o equilíbrio, a organização temporal, desenvolver também a questão da linguagem, né, como uma forma de comunicação. Já aos 5 anos de idade, tendo a percepção de que a criança está se desenvolvendo harmonicamente, ela já pode ser inserida ali em atividades esportivas como a natação, o futebol, o balé. Esse primeiro contato com o desporto deve ser de forma que lhe dê prazer, né? E sempre com uma brincadeira associada também, ok? Por exemplo, correr, pular ou atividades essenciais em grupo sem a preocupação de aprender técnicas específicas. Há diversas vantagens e benefícios de boas atividades de psicomotricidade para crianças de 5 anos. Então, desde cedo, as crianças têm um modo de vida acelerado, gerando estresse, falta de concentração e pela inatividade e má postura. E quando chega a adolescência, se queixam de dores ou percepção dos pais que os filhos têm ali déficit de atenção. Pessoal, antigamente as brincadeiras elas necessitavam sim de algum esforço físico, ok? Por exemplo, subir em árvores, brincar de esconde-esconde, jogar futebol no meio da rua, queimada, amarelinha, enfim. Agora, para a maioria, a diversão é aonde? Dentro de casa ou dentro de um apartamento. Ficam ali em frente à televisão, computador, videogame, com uma postura relaxada, mas de forma não saudável ao corpo físico. Isso quando não se vê em crianças com a cabeça extremamente flexionada, olhando a tela de um celular. Mas quais as atividades para educação infantil aos 4 anos para a coordenação motora? Sim, jogar a bola por cima, por baixo, ter como objetivo trabalhar a coordenação motora, a concentração e a velocidade. É uma ótima brincadeira para as crianças já com 4 anos de idade e pode ser usada tanto na aula de educação física quanto na sala. E nessa atividade o professor então ele deve colocar os alunos em duas colunas ou em fileiras ou fila indiana, né? E podendo dividir ali em equipes os meninos e as meninas. Ao primeiro sinal, que pode ser dado com um apito, o primeiro aluno de cada fileira deve passar a bola por cima da cabeça com as duas mãos, passando até chegar ao último colega da fileira. Quando este pegar a bola, ele deverá correr até a frente da fileira, passar a bola por cima da cabeça e não pode esquecer de dar sequência à atividade de psicomotricidade. Assim, que todas as crianças completarem e o que iniciou a atividade voltar a ser o primeiro. O professor deve pedir que todas as crianças afastem as pernas e deem sequência à atividade, sendo que dessa vez devem passar a bola por baixo até que todos completem a tarefa. Quando terminar essa sequência, a primeira criança deve passar a bola por cima da cabeça, a segunda deve pegar a bola e passar por baixo das pernas, a terceira, então, deve pegar a bola embaixo e passar por cima da cabeça até que todos completem a tarefa. Nós temos mais brincadeiras, tem corrida do saci. Tem como objetivo trabalhar a coordenação motora e o equilíbrio e também a velocidade. O professor, por exemplo, ele deve montar um ponto de partida e um de chegada. Então as crianças elas vão ficar todas posicionadas em fila, cada um segura uma das pernas, certo? Flexionadas para trás na posição de saci, ok? Olha só, quando for dado o sinal, elas devem sair pulando até alcançarem a linha de chegada.
Deve ser eliminada a criança que colocar os 2 pés no chão e ganhará ultrapassar a linha de chegada primeiro. E para não haver, claro, a questão da exclusão, né, que colocar o pé no chão poderá pagar uma prenda ao invés de ser eliminada, pode criar uma outra situação aí. Nós temos o pega-pega, claro, o clássico pega-pega, um aluno começa sendo o pegador, os outros devem fugir. Nesse momento que o pegador encostar em alguém, este passa a ser o pegador. Ele poderá variar também com o pega-ajuda, ao passo que o pegador encosta em outro aluno e também passa a ser o pegador. Tem a caixinha das sensações, olha que interessante. A caixinha das sensações, ela visa trabalhar os sentidos através das sensações que os objetos ali dentro colocados despertam nas crianças. Vão ser utilizados uma caixa de papelão decorada pelo professor ou pelas próprias crianças. Os objetos variados como tampinhas, lixas, pedaços de pano, algodão, botões, enfim. A caixa deverá ter um furo em cima, na forma de círculo, assim as crianças colocarão a mão e a outra abertura onde o professor colocará os objetos um por um. O objetivo é que as crianças com a mão possam identificar o material. Nós temos a música também, que é um grande aliado aí do professor. Vejam só, o objetivo dessa atividade lúdica é estimular a criança a aprender a ouvir e prestar atenção aos sons. Então, a forma de elaborar a atividade pode ser variada e fica ao critério do professor, ok? Porém, a música deve ser o foco da atividade e não um pano de fundo. Ela deverá estimular as crianças a ouvir os sons presentes na música. Por exemplo, o som dos instrumentos, dos animais, dos elementos da natureza. Elas podem acompanhar o som batendo palmas ritmicamente ou até mesmo cantando. Então, se o professor souber tocar algum instrumento musical ou até cantar, ele pode propor às crianças que escrevam uma música juntos. Cada um é do seu jeito. E essas atividades, elas visam aí auxiliar a criança a construir a imagem do próprio corpo, além de trabalhar a autoestima ou a questão da autoimagem. Então, o professor deve pedir para que cada criança deite, né, sobre uma folha, para que ela fique deitada sobre uma folha. Em seguida, irá desenhar a silhueta dela. Escreva o nome da criança e entregue a ela. Quando todos estiverem com suas folhas de papel, peça que completem desenhando os olhos, o nariz, a boca, e quando todos tiverem concluído os desenhos, cole-os lado a lado na parede e peçam para que observem o próprio desenho e também dos colegas. Nesse momento, você irá estimular a observação. Peça que comentem sobre as diferenças nos desenhos, pessoal, como a altura, os traços, a cor do cabelo. Aproveite o momento dos comentários para conversar bastante sobre elas, sobre as suas particularidades e já indo para um outro nível, agora nós vamos para as crianças um pouco mais velhas, que são as crianças de 5 anos, que desenvolveram aí a coordenação motora na escola e quais são essas atividades que incluem. Nós temos o corda-corda, que tem como objetivo desenvolver a coordenação motora ampla e esquema corporal, além disso estimular a orientação espacial e temporal, ampliar o equilíbrio, a lateralidade, e melhorar também o tônus muscular. Pode ser utilizada no chão, em que a criança onde descalça sobre a corda, com os braços abertos, procurando manter o equilíbrio. E aproveitando a mesma atividade, só que agora a criança ela vai andar de costas sobre a corda. Ainda esticada no chão, a criança pula com os pés ou com os 2 pés juntos para a esquerda e depois para a direita, consecutivamente. A corda pode ser erguida 10 centímetros do chão para a criança pular de um lado para outro, e desse modo a corda pode ser utilizada pela dupla como cabo de guerra. No meio do espaço utilizado deve ter, é claro, uma marca no chão.
Assim dá para visualizar quem está vencendo, né, a questão do cabo de guerra. As crianças podem pular corda, certo? Escutem agora essa sugestão, são esponjas. O objetivo dessa atividade, pessoal, é desenvolver a coordenação motora fina, a coordenação visomotora e também o esquema corporal e o tônus muscular. O professor ele vai precisar de uma bacia com água e várias esponjas coloridas, com texturas diferentes. Deve-se colocar a esponja na água e pedir para a criança retirar uma a uma, apertando bem, retirando toda a água da esponja. Ok? Sapos em fila, olha que legal, trabalhar a questão da coordenação da criança e a capacidade de desenvolver atividades em grupo e também a atenção. Com o giz, trace 2 linhas paralelas e distantes, atrás de uma delas os participantes são reunidos em 2 ou mais grupos iguais. Em fila, os alunos seguram firme na cintura de quem está na frente. Dado o sinal, os participantes eles avançam, pulando com os 2 pés ao mesmo tempo, e se a fila romper, o grupo volta à linha de largada. Vence a turma que alcançar a linha de chegada primeiro. Então, as atividades essenciais de psicomotricidade para trabalhar na educação infantil para maiores aí de 5 anos são caminhada companheira. Esta é uma brincadeira que desenvolve a ideia da tolerância entre as crianças. Ela deve ser aplicada sempre que houver necessidade das crianças andarem juntas, como para ir à sala de aula, ao pátio, à quadra. O professor ele deverá colocar as crianças em fila indiana e no início da atividade de psicomotricidade peça que coloquem uma das mãos sobre o ombro do coleguinha da frente para delimitar um espaço para os passos. Feito isso, peça que tirem as mãos e que sigam até o destino. A regra é: quem quiser correr ou andar mais rápido que as outras crianças deve se controlar e aguardar, ou quem for mais lento precisa andar mais depressa. E se houver alguma criança com dificuldade de locomoção, os colegas terão que esperá-lo. Outra atividade é corre-cutia. Sim, olha só, essa brincadeira, pessoal, é uma brincadeira que estimula a atenção. Também a coordenação, a velocidade, a agilidade. É simples, é só fazer uma roda e dar algum objeto para uma criança iniciar a brincadeira. Essa fica de pé e a roda atrás dos amigos, enquanto a música é cantada. Quando a criança termina, ela deixa o objeto atrás de alguém e sai correndo com o objetivo de se sentar no lugar do amigo, ou então esse amigo pega e volta para o lugar. Tem o morto-vivo, essa atividade trabalha a atenção, a agilidade e coordenação. O professor, então, ele intercala entre vivo, ficar de pé, morto, agachar. Quem errar, perde. Para não haver exclusão, poderá pagar uma prenda. Cuidados especiais com seu aluno na educação infantil na hora de trabalhar a psicomotricidade. Nós temos agora uma questão que quanto mais habilidades o educador, né, ajudar a criança a desenvolver, melhores e mais gratificantes serão as competências que ele irá projetar futuramente. Pensar em atender às necessidades das crianças, proporcionando seu desenvolvimento e não apenas que ela cumpra as tarefas impostas. Então, a criança precisa se sentir segura na atividade e no professor. Não a ridicularizar, não puni-la, né, quando cometer erros, nem a comparar com os outros. Elogiar quando a criança fizer a coisa certa, mas quando fizer errado, dê-lhe a certeza de que pode fazer melhor. Deve-se sempre passar a questão da tranquilidade à criança, evitar falar alto, usar ações extremas, falar de maneira clara e direta, mas sem imposição. E pessoal, sempre que for fazer mudanças de métodos de aula ou até na rotina do aluno, fazer aos poucos, né, para a criança se adaptar, certo?
E também tem a questão de crianças que nessa fase elas trabalham melhor em grupo, em grupos pequenos, né? Principalmente de 4 a 5 anos de idade. Evitar aquelas atividades muito extensas. E a criança nessa fase, então, ela se cansa facilmente, nem tanto pelo cansaço físico, mas por ficar entediada, tendo que executar a mesma tarefa por muito tempo. Ok? Pessoal, por hoje é só. E até mais.